Quero pensar com vocês nessa noite. O pastor no domingo, ele pregou na mesa cura. Eu quero pensar sobre a mesa do Senhor. Eu quero então usar um outro texto para que nós possamos entender sobre esse convite, sobre esse privilégio que eu e você temos de estar na mesa do Senhor. Para isso, convido você a abrir a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 13. 2 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 13. Na minha versão, talvez um pouco diferente, o texto vai dizer assim: Davi e Mefibosete. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está vivo? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, senhor, eu mesmo, às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe o filho de Jonatã. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maqui, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatã, neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em um sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, às suas ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi, eu serei bondoso com você por causa de Jonatã, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que lhe pertencia a Saul e a sua família. Você, os seus filhos e seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno, chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém, e todos os dias comia junto com o rei. Amém? Eu quero pensar com você nessa noite sobre na mesa do Senhor. É interessante que eu quero introduzir essa mensagem relatando alguns episódios. Na guerra entre os filisteus e os israelitas, o povo de Israel, Saul é ferido com a flechada. E nesse momento os soldados estavam sendo mortos. E Saul se via numa situação onde ele estava perdendo a batalha.
E Saul, então, pega a sua espada, chega para um soldado, um escudeiro, e fala assim: me mata. Esse soldado fazia parte da equipe de Saul. E esse soldado, ao ouvir essa ordem de Saul, ele fica trêmulo, ele fica nervoso, ele não consegue fazer isso. E Saul começa a avistar que os filisteus estão se aproximando. Saul então lança a espada no chão, e ele se lança em cima da espada, e Saul morre. O texto vai dizer que nesse momento onde os filisteus estão guerreando com os israelitas, morre Saul, morre Jônatas e os seus 2 irmãos. É interessante que nesse momento, Mefibosete, ele está no palácio. Mefibosete, ele tinha apenas 5 anos. E Mefibosete, ele era filho de Jônatas, neto de Saul. Ele fazia parte da família real. Ele tinha todo o privilégio, cercado de riquezas. Mefibosete significa aquele que espalha a vergonha, ou destruidor da vergonha. Mefibosete tinha tudo para ser um dos reis de Israel. Mas com essa tragédia da morte de Saul, da morte do seu pai, da morte dos seus tios, a babá responsável de Mefibosete está no palácio cuidando dele, ouve a notícia: Saul morreu, Jônatas morreu, os tios de Mefibosete morreram, e essa mulher, então, ela toma uma iniciativa, ela pega Mefibosete no colo e foge do palácio. Mas nessa fuga, Mefibosete cai do colo dessa mulher e quebra e fica coxo dos seus 2 pés. Um menino de 5 anos se encontra nessa situação. Naquela época era comum que o novo rei, ao assumir o trono, ele exterminava todos os familiares, com medo de ameaça de perder o trono. Então, essa responsável, essa babá por Mefibosete, ela tem essa leitura: se Saul morreu, se Jônatas morreu, eles vão invadir o palácio, e se eles invadirem o palácio, eles vão matar toda a família real. Eu preciso fazer alguma coisa. E nessa iniciativa, Mefibosete cai, e ele então fica coxo, fica aleijado. Essa intenção dela de fugir era uma intenção de protegê-lo, de não deixar que Mefibosete fosse afetado. Mas acontece uma fatalidade, acontece uma tragédia. Tudo isso está acontecendo na vida de Mefibosete. Causou no coração desse homem traumas, feridas, marcas, feridas abertas. E é interessante que ele foge para Lodebar. Lodebar era um lugar conhecido pela miséria, um lugar esquecido. E ele chega em Lodebar, e em Lodebar, Maqui recebe essa família, recebe Mefibosete, e ali Maqui começa a cuidar de Mefibosete. A história vai dizer que Mefibosete, ele cresce, Mefibosete, ele se casa, Mefibosete agora ele tem um filho. Os traumas que esse homem enfrentou na sua infância não paralisou a sua vida a ponto de ele constituir uma família.
os traumas que foram muitos, perda do pai, perda dos tios, perda do avô, sai do palácio, vai para uma cidade onde é conhecida por miséria, por escassez, por esquecimento. Esse homem tinha tudo para ter a sua vida traumatizada, paralisada, mas ele mesmo em Maqui agora dá um suporte para ele, Maqui agora cuida dele, dá um direcionamento para ele, e ele então consegue avançar. Eu fico imaginando a postura de Maqui. Maqui recebe uma família onde não ia trazer nenhum benefício para ele. Olhar para Mefibosete, uma criança aleijada, e ele então dá todo o suporte, todo o cuidado, todo o amparo a essa família. E eu penso que hoje, na nossa geração, precisa ter mais pessoas como Maqui, que estenda a mão àquele que é impróprio, estenda a mão àquele que as pessoas o desprezam, estenda a mão àquele que precisa de ajuda. Então, Mefibosete, ele consegue, em meio às tragédias do passado, não ter os seus sonhos paralisados. E muitas das vezes, eu e você, por coisas muito menores, paramos, murmuramos, reclamamos, não conseguimos avançar, não conseguimos prosseguir. Eu também entendo que nós estamos sujeitos nessa caminhada de acontecer algumas tragédias. Que isso, pastor? Sim, minha irmã. O fato de eu e você ser fiel a Deus, não estamos isentos disso. Eu preciso trazer consciência ao seu coração. Algumas igrejas, elas não pregam isso. De maneira nenhuma, se isso acontece na sua casa, na sua família, você está em pecado. Não, meu irmão. O fato de eu e você ser fiel a Deus, podemos passar por algumas situações difíceis na vida. E quando eu penso que Lodebar é um lugar de miséria, de escassez, mas Lodebar é apenas passagem para Mefibosete. Lodebar não pode ser morada, Lodebar não pode ser o lugar que eu vou viver por resto da minha vida. Eu preciso entender que o meu Deus é especialista em me tratar no deserto. Dizia Lázaro, um cantor, que faleceu na pandemia, o deserto é a escola do Senhor. Deus, ele não causa dor, mas no momento de dor, ele quer nos ensinar. Então agora ele está em Lodebar, com os seus pais mortos, com os seus tios mortos, com o seu avô, que era Saul, o rei, e ele está ali, sendo criado por uma família, mas ele entende que Deus não abandonou. Esse processo que ele está passando é apenas uma estratégia para Deus preparar ele para algo melhor, para algo maior. E muitas das vezes, quando estamos passando por Lodebar, não entendemos isso e precisamos entender. Deus não quer que eu e você vivamos eternamente, para sempre, em Lodebar. Lodebar é apenas passagem. Então agora chega o texto que nós lemos. Davi aqui já estabeleceu o seu reinado. Davi agora aqui coloca Jerusalém como a capital do seu reino. E ele agora então, ele lembra de uma promessa que ele havia feito ao seu amigo Jonathan. E ele então, ele faz uma pergunta. E a pergunta que ele faz me chama a atenção,
porque ele lembra que ele tinha feito uma aliança, ele tinha feito um pacto com Jônatan, antes de morrer. E a nossa geração hoje, me preocupa, que tem quebrado tantas alianças. Aliança que eu faço com a minha esposa, aliança que eu faço com Deus, meu pacto que eu faço com Deus, eu preciso honrar. E Davi, depois de anos, ele traz à sua memória a aliança que ele havia feito com o Senhor, não apenas com Jônatan. E ele agora está disposto a cumprir o que ele havia prometido. E a pergunta que ele faz é essa: não há nenhum da casa de Saul para que eu possa mostrar a bondade de Deus? E o seu servo responde: existe um servo que servia Saul. Esse servo se chama Ziba. Então, Davi manda chamar esse homem, e Davi agora faz uma pergunta novamente, faz uma nova pergunta para esse homem: existe alguém da casa de Saul que ainda é vivo? E esse homem, ele responde algo que me chama a atenção. Ele fala: sim, existe o filho de Jônatan, Mefibosete. A resposta correta era apenas isso, porque somente isso que Davi havia perguntado. Mas eu aprendo aqui que Ziba, ele não responde apenas o que Davi perguntou, ele vai além. Davi pergunta se havia alguém vivo da parentela de Saul, que ele queria honrar, que ele queria usar de bondade. E Ziba responde: sim, Mefibosete. Mas ele é coxo. Davi perguntou se ele era aleijado? Davi não fez essa pergunta. Aqui fica um aprendizado para nós. Às vezes falamos aquilo que não deveria falar. Às vezes não controlamos os nossos impulsos. Às vezes não controlamos a nossa língua. E Tiago então vai dizer que ele vai fazer 4 analogias da língua. Ele vai falar que a língua é como um leme. Ele vai falar que a língua é como, precisa colocar um freio de cavalo. Ele vai falar que a língua é como fogo. E ele vai falar que a língua é como um veneno. E quando eu falo isso para você, o Espírito Santo precisa falar comigo primeiro. Eu, como pastor, preciso controlar minha língua. Hoje aconteceu uma situação lá em casa, eu preciso me dar como exemplo. Se eu pregar algo aqui que eu não vivo, jamais. Não, eu preciso primeiro Deus falar comigo para que eu possa transmitir para você. Estou aqui diante dos meus filhos. E hoje então, na hora do almoço, minha esposa falou uma coisa e eu atropelei, Fabinho. E eu falei em cima. E naquele momento ali, eu senti que, falar igual Gabi, o clima pesou. O clima pesou e a palavra então já foi. A palavra, depois que ela vai, difícil ela voltar. E à tarde faltava alguns reajustes no sermão e o Espírito Santo. E eu pude chamar ela e falar assim, na frente dos meus filhos: me desculpa, me perdoa. Aquilo que eu falei, eu não deveria ter falado. Quando eu olho para o texto, eu vejo que Davi faz uma pergunta para Ziba: existe alguém na casa de Saul? E ele responde: sim, Mefibosete, mas ele é aleijado. Às vezes, perdemos a oportunidade de ficar calado, falamos fora do tempo,
E alguns irmãos, por incrível que pareça, eles ainda têm a coragem de falar assim: mas eu sou sincero, pastor, o que eu tenho que falar, eu falo mesmo. Mas feriu, mas machucou. E como que vai consertar essa ferida? Não, mas eu precisava falar. Será que precisava falar mesmo? Será que resolveu? Coloca amor aqui nas minhas palavras. Você precisa se posicionar, meu irmão. Você precisa se posicionar, minha irmã. Mas se for ferir, se for machucar, não é isso que a Bíblia nos aconselha. Eu preciso ter sabedoria no meu falar. Eu preciso entender que uma palavra mal colocada, ela pode incendiar uma cidade. Uma palavra mal colocada, ela pode matar, porque na palavra existe veneno. Eu preciso ter esse cuidado. E como pastor que eu vou ter esse cuidado? Eu vou pedir a Deus o domínio. Um erro não vai te definir, mas permanecer nele. Eu vou continuar falando, eu vou continuar ferindo. Eu vou continuar fazendo isso, machucando as pessoas. Não, eu preciso pedir a Deus o domínio do Espírito Santo, para quando eu sentir vontade de falar, o Espírito Santo me freie, o Espírito Santo me domine, para que eu não machuque. Não foi essa pergunta que Davi fez para Ziba, e Ziba então, automaticamente, ele é coxo, ele é aleijado. E Ziba então continua, dizendo o seguinte: ele mora na casa de Maquim, em Lodebar. E Davi então, manda o seu servo, vai buscar ele. E agora, o texto vai dizer que Mefibosete vem diante do rei. E quando você está diante do rei, automaticamente, de costume, você deve se curvar, se ajoelhar. Encostou o rosto no chão e fez um sinal de respeito para Davi. E Davi automaticamente diz para ele assim: não temas, não tenha medo, porque qualquer um poderia esperar que o novo rei o matasse. A expectativa no coração de Mefibosete era negativa. Agora eu estou diante do rei, o que o rei quer? O rei quer me matar? E Davi fala para ele assim, ó: não temas. E o versículo 7, você pode acompanhar comigo aí? Olha só o que Davi disse para ele: não fique com medo, disse Davi, eu serei bondoso com você, por causa de Jonathan, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Quando eu fico imaginando Mefibosete ouvindo isso, meu irmão. Anos de sofrimento, anos de angústia, anos imaginando como seria a vida no palácio. E agora ele está diante do rei. O rei o convida à sua presença, e quando ele está diante do rei, ele sente medo, porque ele achava que o rei ia mandar matar. E o rei fala para ele: não, tudo que era de Saul, agora, Mefibosete, vai ser seu. Mas não somente isso, você agora, Mefibosete, está sendo convidado a sentar, a comer a minha mesa. Tudo agora. Ziba, que servia seu avô, ele agora vai te servir. Você agora aqui é patrão. Você agora aqui tem toda a regalia, todo o conforto. E quando ele ouve isso, ele fala assim, ó: quem é teu servo para ter olhado para um cão morto tal como eu? Essa expressão, cão morto, era empregada para expressar a mais extrema forma de auto-humilhação. Alguém inútil e desprezível. Ele fala assim: como que é isso? Eu sou apenas um cão morto, eu sou apenas um homem inútil, um homem desprezível, e você vai me conceder essa graça, essa bondade?
ele está impressionado pela forma que o rei está o tratando. E quando o pastor estava pregando sobre na mesa a cura, o texto que me veio à minha mente foi esse. Quando o pastor estava pregando eu pensei comigo, na mesa do Senhor, só sentamos pela graça. Eu quero então fazer algumas aplicações em cima desse texto, bem objetivas, bem práticas. Entendo eu que na mesa do Senhor, só sentamos na mesa pela graça. Você tem consciência disso? Mefibosete olha para si e fala assim, não, eu não mereço. Eu não mereço. Eu sou considerado, eu me vejo apenas como um cão morto, uma pessoa inútil. Não. Graça no grego significa favor imerecível. Nós não merecemos estar na mesa, mas pela graça, pela bondade do Senhor, o Senhor nos convida e nos dá dignidade de sentar do lado dele na mesa. Amém, igreja? O versículo 7 vai dizer isso. Não fique com medo, disse Davi, eu serei bondoso com você por causa de Jônatan, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Um homem inútil, desprezível, agora está no palácio, todos os dias, sentado à mesa do rei. Por quê? Por causa da graça, por causa da bondade. Eu preciso ter consciência de que a graça, ela me alcançou. A graça e a bondade que nos convida à sua presença, apesar de nossas deficiências ou condição. Eu repito isso, a graça e a bondade que nos convida à sua presença, apesar de nossas deficiências ou condição. Eu preciso ter consciência que, apesar das minhas imperfeições, apesar das minhas limitações, a graça me alcançou e Cristo me lavou e agora Ele me coloca na mesa e me dá dignidade. Eu tenho o privilégio de sentar à mesa do rei. Esse ato de Davi é uma bela ilustração da graça divina. Foi isso que Cristo fez comigo e contigo. Eu preciso ter consciência que eu era como Mefibosete, inútil, desprezível, e Cristo então pela sua graça me pegou, me lavou e me colocou na mesa. Eu tenho o privilégio de sentar à mesa daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e isso muitas das vezes não gera no nosso coração alegria, isso muitas das vezes não gera no nosso coração prazer, privilégio. Eu não mereci estar na mesa e Cristo me conduziu a sentar na mesa. Aqui tem um lugar para você. Não, lá atrás não, você vai sentar na mesa do rei. Todas as refeições de Mefibosete era na mesa do rei. E como que Ziba classifica ele? Coxo, aleijado, inútil, vive numa cidade, Lodebar, uma cidade de miséria, uma cidade esquecida. E o texto vai dizer que o rei convida ele para o palácio. Não somente no palácio, mas agora ele é convidado para fazer todas as refeições na mesa do rei. É assim que Cristo fez comigo e fez contigo, amém? A segunda aplicação que eu tiro, na mesa do Senhor, Ele nos nivela. Na mesa do Senhor, Ele nos nivela.
Ele põe todos no mesmo nível. Ele trata todos de igual modo. O verso 8 vai dizer assim: Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valo mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. É interessante que na mesa do Senhor existe pescador, na mesa do Senhor existe cobrador de imposto, na mesa do Senhor existe médico. Pedro, pescador, Lucas, médico, Mateus, cobrador de imposto. Na mesa do Senhor existe advogado, na mesa do Senhor existe porteiro, na mesa do Senhor tem quem tem doutorado, tem mestre. Mas na mesa do Senhor, Ele nos nivela. Não existe predileto, não existe mérito para você estar na mesa do Senhor. Você está na mesa do Senhor é pela graça. Você está na mesa do Senhor é pela bondade. Você está na mesa do Senhor pela graça que te alcançou. E é assim que Jesus nos trata. Não existe outro ambiente que faça isso, meu irmão. Na mesa do Senhor, o desembargador, o doutor, o mestre, tem que ouvir o líder que é porteiro, que é professor, não importa a sua classificação. No reino de Deus é assim. Lembra de Pedro? Quando Jesus chega naquela casa, os pés sujos, o que eles esperavam? Ter um escravo naquela casa. Era de costume a casa ter um escravo, e automaticamente quando as pessoas sentavam, esse escravo vinha e lavava os pés. Mas como não tinha escravo naquele exato momento, Pedro, com a sua leitura, ele fala assim: o menor, aquele que menos faz aqui entre os 12, esse que vai lavar os pés. A visão de Pedro é essa. E Jesus então pega a bacia, pega a toalha e começa a lavar os pés. Na visão de Pedro, Pedro fazia muitas coisas. Não sou eu que vou lavar os pés, jamais. E quando ele agora vê Jesus lavando os pés das pessoas, ele automaticamente fala assim: não, que isso? Talvez ele poderia falar assim: Tiago, André, qualquer um aí que não está fazendo nada, pode lavar os pés. Mas Jesus não vai lavar meus pés. E Jesus fala assim para ele: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E o desejo de Pedro é tanto ter parte com Jesus, que ele fala assim: não lava apenas meus pés, mas lava meu corpo todo. Eu olho para esse texto, eu entendo que na visão de Pedro, ele achava que no reino existe maior e menor. E Jesus ensina Pedro diversas vezes: o maior é aquele que serve a todos. O maior é aquele que serve a todos, meu irmão. O pastor, ele precisa ser o servo dos servos. E hoje, alguns pastores se apresentam de que maneira? Achando que eles são semideus. Não, meu irmão, o pastor, ele é o servo do servo. Tem que começar pelo pastor. No reino de Deus, eu preciso entender que na mesa do Senhor, Ele nos nivela. Não existe maior ou menor, não existe aquele que faz mais ou aquele que faz menos. Todos nós, sem exceção, todos nós somos filhos e filhos amados. Amém? Penso eu que algumas pessoas acham que por ter um bom currículo, por ocupar um bom cargo na sociedade, glória a Deus por isso, meu irmão. Você estudou, você buscou, glória a Deus por isso. Mas a forma que Jesus te vê é filho. E ser filho é privilégio. Ser filho e sentar à mesa do rei é um privilégio. E às vezes as pessoas não têm essa consciência. E quando eu olho para a mesa do Senhor, na mesa do Senhor eu vejo pescador, na mesa do Senhor eu vejo doutor, eu vejo médico, professor,
eu vejo a mulher do lar. Na mesa do Senhor eu vejo. E a mulher do lar, ele trata da mesma maneira do que um desembargador, do que um doutor. Porque no reino de Deus, ele apenas nos nivela. Ele apenas põe todos no mesmo nível, trata todos de igual modo. Para a gente finalizar, na mesa do Senhor, só sentamos na mesa pela graça. Na mesa do Senhor, Ele nos nivela. Na mesa do Senhor, o Rei dos Reis é o suficiente. Você pode abrir a sua Bíblia? 2 Samuel, capítulo 19, versículo 24 ao versículo 30. Segunda Samuel 19, do 24 ao 30. O texto, ele vai dizer assim: Mefibosete, o neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as suas roupas, desde o dia em que tinha saído de Jerusalém até o dia que voltou vitorioso. Quando Mefibosete chegou de Jerusalém para se encontrar com o rei, este lhe perguntou: Mefibosete, por que você não foi comigo? Ele respondeu: o rei, ó Senhor, sabe que sou aleijado. Eu mandei o meu escravo arriar o meu jumento para que eu pudesse montar e ir com o Senhor. Mas o meu escravo me traiu. Ele lhe contou mentiras a meu respeito. Mas o Senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade. Portanto, faça o que achar melhor. Toda a família de meu pai merecia ser morta pelo Senhor, mas o Senhor me deu o direito de comer junto com o Senhor. Eu não tenho direito de lhe pedir mais nenhum favor. O rei respondeu: não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul será dividida entre você e Ziba. Que Ziba fique com tudo. Respondeu Mefibosete: para mim é o suficiente que o Senhor tenha voltado em paz para casa. É interessante que Mefibosete está vivendo no palácio, tudo indo bem, todo conforto. De repente, Absalão, filho de Davi, se levanta contra ele, arruma uma rebelião e agora quer tomar o reinado de Davi. Davi não quer matar Absalão, Davi foge. E Ziba, olha só, Ziba está preocupado com as coisas que Mefibosete recebeu de Davi. E Ziba agora então, ele arruma uma falcatrua, ele mente para Mefibosete e foge com Davi. E Mefibosete é aleijado, tem dificuldade, Mefibosete fica em Jerusalém. E Davi então vive essa peleja intensa com Absalão, tentando poupar a vida de Absalão, não mata meu filho Absalão. E de repente isso acontece, Absalão é morto, Davi vence a batalha, e Davi agora volta, mas Davi, antes de voltar para o palácio, Ziba faz a cabeça de Davi, falando assim: ó, Mefibosete ficou lá, se uniu com Absalão. E Davi então se sente um pouco triste e fala assim: ó, a partir de hoje, tudo que era de Mefibosete é seu. Era isso que Ziba queria. Olha só, quando você está sentado na mesa do seu Senhor,
existem pessoas que querem te arrancar da mesa. Leve essa palavra. Existem pessoas que não estão satisfeitas com aquilo que você tem. Existem pessoas que ficam tramando nas suas costas, tentando tirar aquilo que você tem. E quando Davi volta agora para o palácio, para Jerusalém, ele se depara com quem? Com Mefibosete. Mefibosete está lá, sem tomar banho, sem fazer a barba. E quando Davi chega, Davi faz logo uma pergunta: cadê você, Mefibosete? E Mefibosete se apresenta para Davi dizendo o seguinte: eu continuo sendo leal ao Senhor e eu tenho até vergonha de te pedir alguma coisa, porque o que o Senhor fez por mim, eu deveria estar morto. E você usou de misericórdia e compaixão comigo. E Davi então se sente constrangido com essa fala, e agora então ele quer resolver a situação. Qual a situação? Ele já havia dado para Ziba o que era de Mefibosete. Davi fala assim, como eu sou rei, eu posso fazer o que eu quiser, o que eu dei para Ziba, eu vou dividir. Então, a partir de hoje, Mefibosete, você vai ter a metade e Ziba vai ter outra metade. Mefibosete, ele responde algo que me chama a atenção. A sua presença, rei, para mim é o suficiente. A sua presença, Senhor, para mim é o suficiente. Mefibosete não está preocupado com as conquistas, com as bênçãos, não. Mefibosete está preocupado com a presença do rei. Eu encerro a minha palavra dizendo o seguinte: na mesa do Senhor, o Rei dos Reis, Ele é o suficiente. E a pergunta é: Ele é suficiente para você? Me vem à memória o texto de Maria, quando Jesus chega à sua casa, Maria e Marta, você conhece essa história, pessoas muito íntimas de Jesus. Marta está inquieta, fazendo muitas coisas, Maria para e se deleita na presença de Jesus. E Jesus disse para ela: Maria escolheu a melhor parte, e essa parte não será tirada. A pergunta que fica no meu coração é essa: eu escolho o quê? Quando eu estou na mesa, eu estou preocupado com o que eu vou receber da mesa? O pão? Naquela época as pessoas seguiam a Jesus. Jesus fala assim: vocês me seguem, não é porque eu sou o Cristo, é por causa que eu multiplico o pão, é por causa que eu faço milagre. Quando você está sentado à mesa, o que você está preocupado? Com quem está à mesa ou apenas com o pão? E eu entendo que na mesa do Senhor, o Senhor é o suficiente. A presença do rei é o suficiente. E Mefibosete, ele entende isso. Eu preciso ter o Cristo como meu maior tesouro. Eu preciso ter o Cristo como suficiente para mim. Eu preciso entender que a presença do Cristo é que importa. E muitas das vezes, não é assim que eu ajo, que você age. Eu quero chamar o Ministério de Louvor, para a gente encerrar aqui cantando. Na mesa do Senhor, só sentamos na mesa pela graça. Na mesa do Senhor, Ele nos revela. Na mesa do Senhor, o Rei dos Reis é o suficiente. Que nós possamos ter prazer e se sentir privilegiado de fazer parte dessa mesa. Mefibosete, ele, quando consegue estar diante do rei, ele abre mão de todas as bênçãos, de tudo aquilo que ele conquistou, de tudo aquilo que o rei deu para ele, apenas pela presença. Valorize a presença. A presença de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, é acessível a mim e a você. Cristo é acessível. A forma de eu encontrar Deus é buscar Ele de todo o coração.
forma de eu encontrar Ele é parar o que eu estou fazendo. Marta não quis parar o que estava fazendo. É necessário fazer as coisas, mas eu preciso entender que há momento que eu preciso valorizar a presença de Jesus. E Maria entende isso. E quando ela entende isso, Jesus fala assim, ó: a parte que Maria escolheu, essa não pode ser tirada. Você pode se colocar de pé? Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pela tua graça ter nos alcançado. Obrigado, Senhor, por fazer parte da sua mesa.
Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado sobre nossas vidas. Agora, de uma forma muito especial, abençoe a tua igreja, fortaleça, Senhor, cada um dos teus filhos. Nós estamos aqui expressando a nossa gratidão ao Senhor por fazer parte da sua mesa. Ó Pai, na sua mesa nós somos tratados com dignidade, na sua mesa nós somos restaurados, na sua mesa, Senhor, nós somos fortalecidos, na sua mesa nós somos alimentados. Louvado, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Não queremos sair da tua mesa, queremos permanecer na tua mesa. Nos dê, Senhor, visão, amplia a nossa visão. Pai, que no nome de Jesus, todas as pessoas que têm se levantado contra nós, tentando nos arrancar da mesa, Pai, no nome de Jesus, que nós possamos permanecer firmes, conhecendo o Senhor, fazendo a sua vontade. Nos leva para casa em segurança, nos dê uma noite de paz, continua abençoando a nossa semana. Essa é a nossa oração. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e de uma forma especial sobre a primeira Igreja Batista em Santa Leixo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vai com Deus. Dê um abraço.